Bem-vindos ao seu lugar seguro, ou melhor dizendo, o meu lugar seguro por hoje. E hoje eu quero começar um vídeo que eu meio que já comecei ele, eu já gravei uma parte, e aí eu decidi que eu quero criar o vídeo, então eu vou colocar a introdução e continuar falando, né? Mas eu já falei pra vocês que eu tô numa fase de transição da minha vida, de sair de estudante e começar a trabalhar. Tá sendo uma fase que tá me deixando muito nervosa e com muito medo, e eu fiquei por um tempo meio paralisada de medo de não saber o que fazer e tal. Principalmente porque eu tô em outro país, é outra língua, são outros costumes e mesmo que eu esteja acostumado, porque meus avós são daqui, não é tão simples assim. Mas enfim, né, tudo isso pra dizer que eu tô procurando trabalho. E recentemente eu tive a oportunidade de, por conexões, eu encontrar um posto de trabalho. E aí eu tive uma primeira entrevista por telefone. Foi a primeira vez que eu falei assim por telefone. E eu vou colocar o vídeo agora que eu gravei depois de ter essa entrevista. O que eu vou falar agora não tem nada a ver com o que eu tô fazendo dos diários, mas eu queria muito incluir que eu acabei de ter uma entrevista de emprego. E uma parte do meu processo de aceitação é essa fase de transição entre estudante e começar a trabalhar. E eu sei que para muita gente pode ser uma coisa mais normal, talvez, que você tenha começado a trabalhar antes, que você tenha precisado trabalhar antes, mas eu tive a sorte e o privilégio de poder focar só nos meus estudos. Então, para mim, isso é um ambiente muito novo e muito hostil e me assusta muito. Me assustou muito, agora eu tô um pouco mais tranquila. Mas eu tive minha primeira entrevista de emprego e ainda foi em espanhol, para piorar as coisas. E eu acho que eu fui terrível. Eu acho que eu fui terrível porque eu tenho essa ideia na minha cabeça de que eu tenho que ser muito perfeita em tudo que eu faço. Eu acho que eu não dei o meu melhor, ou sei lá. Só não falei tudo que eu tinha pra falar porque eu sou uma pessoa muito retraída também, às vezes, pra falar com pessoas que eu não conheço. E o cara me pediu pra eu falar um pouco sobre mim, eu não sabia exatamente o que falar, e eu tinha praticado, mas enfim. Essa não é importante, eu conversei com ele, ele vai me passar umas coisas pra eu fazer pra ver as minhas competências, né? Até aí tudo bem. E aí a gente vai se encontrar outro dia depois que eu fizer isso, né? Pra conversar melhor, pra conversar pessoalmente, e aí eu vou brilhar, aí eu vou brilhar. Mas eu queria deixar aqui que eu fiz uma entrevista de emprego, porque foi a segunda vez que eu fiz uma entrevista de emprego e sei lá, eu tô feliz. Tô feliz que eu tô mudando. Dá até um pouquinho de vontade de chorar, porque eu acho que vai dar certo. Dessa vez vai dar certo, porque a pessoa que me indicou é uma história muito doida. Agora eu vou contar a história pra vocês. Já que eu tô conversando aqui, né? Vou contar a história pra vocês. É assim, o meu avô, ele é espanhol e ele foi pro Brasil. Quando ele foi pro Brasil, ele foi com um cara. E aí, esse cara, toda a vida deles lá no Brasil, eles viveram, tipo, um do lado do outro, fazendo o mesmo trabalho lá. E aí, meu avô teve os filhos dele e esse cara teve os filhos dele. E aí, eles cresceram, tipo, quase como família e tal. Ou talvez eles sejam família, não sei muito bem. E aí, todos voltaram pro Brasil, né? Os filhos, uma parte ficou no Brasil, uma parte na Espanha. Enfim, assim. E aí, meu pai tava no Brasil agora e ele voltou aqui pra Espanha. E aí, o meu pai encontrou uma das filhas desse cara no avião. Olha que coincidência, tipo, eles estavam pegando o mesmo voo pra vir pra cá, né? O pai tava falando sobre mim, falando acho que sobre o que eu me formei, o que eu tava fazendo e tudo mais. E aí ela falou, tipo, ah, não, porque meu filho tá buscando uma pessoa que faça isso. Como assim? Que coincidência, né? E aí essa mulher passou o número do filho pro meu pai, eu mandei mensagem pra esse cara, e aí eu falei, tipo, ai, eu sei que você tá precisando de uma pessoa tal, 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 tipo, eu faço isso, como que eu posso te ajudar e tal. E a gente fez uma ligação, a gente ficou, tipo, 40 minutos falando, foi muito divertido, assim. E aí ele ficou muito animado com a possibilidade de eu trabalhar com ele, porque eu ia trabalhar, tipo, diretamente com ele e tal. E aí ele me passou pro chefe dele, e aí a ligação que eu fiz agora foi com o chefe dele. A gente tava tentando ter essa ligação faz, tipo assim, uns 4 dias e não funcionou, mas agora foi e tudo. E, tipo, essas coisas, essas coincidências da vida. E, tipo, eu falei com esse moço, eu falei com o primeiro moço, e ele parecia muito animado em trabalhar comigo, muito animado com a minha contratação. E aí eu falei com esse cara agora, ele também parece muito animado com a minha contratação. Acho que talvez a animação de um contagiou o outro. Não consegui mostrar suficiente a minha personalidade nessa conversa por telefone. Então eu vou fazer muito bem o trabalho que ele mandar, porque eu gosto muito do trabalho que ele vai mandar. Eu gosto muito de fazer o que eu vou trabalhar. Gosto, realmente gosto muito. E aí, na próxima parte do processo de seleção, que é conversar com ele, mostra todo o meu brilho e meu talento. Tô muito feliz, tô muito feliz. Isso também é uma coisa que agora eu pensei nisso e me deu vontade, um pouquinho de vontade de chorar.
de que as coisas estão funcionando, sabe? Que mesmo que tudo esteja uma merda, muito merda, e que várias merdas continuam acontecendo uma em cima da outra, uma hora as coisas vão ficar melhor. E eu acho que é o meu momento que as coisas estão começando a ficar melhor. Então, é uma coisa boa também, né? Porque eu passei por uns perrengues aí, né? A mente, ela é meio difícil de lidar às vezes, né? E eu... E vamos lá, né? Eu acho que tá ficando melhor, eu acho que vai estar tudo certo. E aí ontem eu consegui marcar com essa pessoa pra gente conversar, né, pessoalmente, num café e tal. Primeiramente, o cara tem 24 anos, eu tenho 23. Ele é um ano mais velho que eu e ele já tem uma empresa e tal. E é uma empresa pequena, são 5 pessoas, eu acho, na empresa, 5 ou 4 pessoas, só tem homens. E também foi a minha primeira entrevista de emprego, realmente, assim, de eu estar lá e conversar com uma pessoa. E eu já compartilhei com vocês que eu sou uma pessoa muito ansiosa, naturalmente muito ansiosa. Naturalmente, mais ou menos, porque eu percebi que muitas das minhas ansiedades vieram de pessoas ao meu redor que eu aprendi durante toda a minha infância. E ontem, enquanto eu tava indo para essa entrevista, foi a minha primeira entrevista, então eu estava muito ansiosa. Toda essa situação me deixava muito ansiosa e eu fui caminhando até o lugar onde eu ia falar com uma pessoa, né? E eu já acordei ontem com ansiedade, porque isso acontecia muito antes, não acontece mais, eu consegui contornar essas coisas. Mas ontem eu acordei com a minha barriga, eu não sei explicar, tipo, meio chapada, assim, de ansiedade, de assim, esse sentimento que vem quando você fica ansiosa. E eu já acordei assim, porque ia ser às 10 da manhã, né? Então, logo cedo. E aí eu me troquei, saí de casa e eu fui andando. Enquanto eu tava andando, eu comecei a respirar rápido. A ansiedade começou a bater 1000 pensamentos na minha cabeça. E eu comecei a quase chegar numa crise de ansiedade. E aí vem aquele pensamento automático da gente falar assim, não, calma, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, calma, calma, calma. E eu entendi que esse pensamento não funciona. Várias pessoas falam isso também nas redes sociais e tudo mais. E aí, enquanto eu andava e aconteceu isso, eu pensei, putz, preciso fazer um vídeo explicando como que eu consegui me acalmar para essa entrevista. Então, enquanto eu andava, eu comecei a respirar não com o pulmão, respirar com a barriga, tipo, se você quer entender o que eu tô falando, coloca sua mão na barriga e começa a respirar com a barriga, não com o pulmão. Não abre o pulmão, abre a barriga. E aí eu comecei a respirar com a barriga e fui respirando. E enquanto eu tava andando e respirando dessa forma, a minha cabeça eu comecei a pensar. Eu confio nas coisas que vão acontecer. Eu confio que Deus colocou no meu caminho as coisas que eu preciso ter. E sinceramente, a Gabi do passado, ouvindo essa frase, ela já ia ter desligado o vídeo e falar assim, já deu pra mim. Mas a Gabi de agora vê as coisas diferentes. Porque pra mim, Deus tá sempre muito ligada à religião. Deus tá sempre muito ligado à igreja. E pra mim, eu não gosto dessa conexão. Porque me faz ter certas memórias que não acho que sejam legais. Mas eu coloco Deus como o universo, como um caminho que eu tenho que seguir para encontrar o meu eu verdadeiro. Então, ontem, enquanto eu andava, a única coisa que eu podia fazer era confiar que se aquilo fosse para mim ia dar certo e se não fosse para mim não vai dar certo e a gente vai ter que se reerguer e continuar buscando. Então, essa foi a forma que eu consegui me acalmar. Confiar. É o único jeito que eu consigo lidar com a minha ansiedade, é confiar que vai dar certo. E a Gabi do passado, com muita ansiedade, teria ido para essa entrevista muito ansiosa, ficado muito ansiosa na entrevista, principalmente porque eu tava falando espanhol, uma língua que não é minha. Mas deu tudo certo. Eu cheguei lá, eu não fiquei ansiosa, eu consegui desenvolver. E é nesses momentos que eu paro e penso, putz, eu consegui mudar, eu tô conseguindo mudar, eu tô conseguindo ser uma outra pessoa, eu não tô mais tão afundada nas minhas dores, nos meus medos, e eu consegui mudar. Yeah. E a entrevista foi muito legal, eu falei com esse cara, como ele é muito novo, ele tem uma visão de empresa um pouco diferente. E sinceramente, enquanto eu conversava com ele, ele foi dando, tipo assim, checkzinhos no meu dream job, no meu quesito de empresa, como as pessoas se comportam, os horários, trabalho. Assim, sinceramente, foi tipo assim, moço, me contrata, pelo amor de Deus. E quem me indicou foi um cara que eu conheço. E eles iam se reunir hoje pra conversar, porque eu acho que eles estão entre mim e uma outra pessoa. Então, pelo menos um voto de uma pessoa que eu conheço eu já tenho. Vamos lá, vamos lá. O voto vem pra mim. E eu acho que esses dias talvez ele venha falar comigo e qualquer coisa. E eu tô muito animada, tô muito feliz que
Tá indo. Vamos, a gente consegue. Gente! Esse vídeo tá todo picotado, né? Tenho boas notícias! Eu consegui um emprego! Já faz uns dias que isso aconteceu, mas eu ainda não vim gravar um vídeo falando sobre isso. E foi um momento muito emocionante. Eu achei muito engraçado o que aconteceu, vou contar a história. O cara ficou, tipo, 2 semanas sem me responder. E aí teve um dia que eu falei assim, não, eu vou mandar uma mensagem pra esse cara, porque ele não tá respondendo, eu quero que ele responda, né? E aí passou o dia, eu fiquei enrolando um pouco, tava meio nervosa, e eu mandei uma mensagem no WhatsApp pra ele, falando assim, oi, então, queria muito trabalhar com vocês, né? Você tem alguma novidade? E aí o cara me ligou e falou assim, ah, não, é que eu te mandei um e-mail, você não viu? E aí eu abri meu e-mail, tinha um e-mail do cara lá. E aí era ele falando que eu estava contratada e que ele que me queria no time e eu vou começar a trabalhar. Eu vou começar a trabalhar em dezembro, agora a gente tá no começo de novembro, então daqui a um mês. Queria começar a trabalhar agora, mas tudo bem. E eu tô realmente muito empolgada pra começar a trabalhar, porque é uma coisa que eu realmente tenho paixão, muita paixão por fazer isso. Eu realmente gosto muito, então eu tô muito empolgada, muito empolgada. Eu vou começar. Eu respondi o e-mail do cara, ele ainda não me respondeu. Esse cara, ele demora um pouco pra responder, mas é que eu acho que eles estão de férias também, o do escritório tá de férias. Então, não sei, né? Tem que esperar. Agora eu mandei uma outra mensagem pra ele pra ver se ele responde. Não respondeu ainda, mas tudo bem. Eu também mandei uma mensagem agradecendo o cara que me indicou e ele também não respondeu. Ninguém quer me responder, mas tudo bem, tá tudo bem, vai dar tudo certo, tô com energia positiva, porque já deu certo, né? Então é só esperar eles responderem e eu vou ter um trabalho agora. Também queria contar uma coisa muito legal que aconteceu comigo envolvendo essa coisa de trabalho, né? Que eu tava estudando agora, então eu tive que fazer um projeto de final de ciclo e eu estudava audiovisual. Então eu fiz um documentário, eu fiz junto com uma amiga, né? E aí essa semana mandaram um e-mail pra essa minha amiga falando que o nosso documentário ia ser exposto numa semana que tem de cinemas aqui. E eles vão expor o nosso documentário numa sala específica que tem, né? Que eles apresentam projetos de alunos e tudo mais. E isso me deixou muito feliz, tipo, sabe? Porque o meu projeto vai ser exposto, ele foi reconhecido, vai ser exposto. Porque para ele ser exposto dessa forma foram os professores que indicaram o nosso trabalho. Então os professores também gostaram do nosso trabalho. Quando eu fui fazer a defesa do meu projeto, os professores estavam realmente encantados com o trabalho. Eles falaram que tinha um acabamento profissional e que estava muito bom. Eles quase não deram nenhuma crítica. E também essa minha amiga que eu fiz o trabalho junto com ela tá trabalhando na televisão local aqui que a gente tem em Astúrias. E aí ela falou que tal dia ela não ia poder ir, porque iam apresentar o nosso projeto e tudo mais. E aí as pessoas lá falaram assim, então manda seu documentário pra cá, faz um corte de 1 minuto e meio, manda pra cá que a gente vai colocar na televisão. Então o meu documentário vai passar na semana de cinema que vai ter em Astúrias e ainda vai aparecer na televisão local. E eu não sei. Eu tô muito feliz com isso, tipo, é uma sensação muito boa. Há um tempo atrás eu não tinha nem ideia do que eu queria fazer com a minha vida, eu tava simplesmente muito perdida e eu encontrei o que eu gosto. E de uma certa forma eu tô num fluxo que finalmente faz sentido pra mim e que as coisas estão funcionando. E eu fico muito feliz, eu fico muito feliz.